Vocês vão achar estranho eu estar sentado, não é? Normalmente o pregador está de pé. Mas se eu venho falar sobre um tema que se chama morte, se eu estiver de pé, vestido de escuro, vocês perguntam onde está a urna e se eu pertenço a alguma agência funerária. Portanto, a única forma de eu falar convosco sobre morte é no efeito espelho. Eu sento-me à vossa frente e vou falar sobre morte. O Rodolfo pediu que eu tratasse deste tema, portanto, vocês estão animadíssimos, vêm de férias, chegam à congregação, reencontram pessoas e o tema que nós vamos abordar é morte. O Rodolfo acha que eu tenho experiência no tema. Eu estou vivo, portanto, eu não sei se esta é uma boa... Não. Antes de eu entrar a tratar levianamente sobre um tema tão sofrido, eu gostava de saber quem de vós já perdeu um avô e que ficasse com a mão levantada, quem tenha perdido um avô. Um avô. Quem já perdeu um pai pode manter a mesma mão até eu ter todas as pessoas de mão levantada. Quem já perdeu um primo, um amigo, um padrinho, uma madrinha. Portanto, coincide que todos aqui nesta congregação perderam alguém, certo? Portanto, o tema é sobre alguma coisa bastante presente na vossa vida. Curiosamente, vida. E Rodolfo desafiou-me a falar sobre a morte como o último inimigo. Eu sou um indivíduo desobediente e vou alterar o tema para dizer morte é um tema lindo de morrer. Percebem o que é que quer dizer que a morte é um tema lindo de morrer? E é de tal maneira lindo que há poetas que resolvem escrever sobre a morte. E eu vou-vos ler de uma pessoa que provavelmente conhecem, já devem ter ouvido falar, chama-se Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa escreveu isto: quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Isto não é nada de texto bíblico, isto é um poeta. E agora vou-vos ler outro poeta. Vocês vão dizer assim, mas a pregação hoje é sobre poesia ou sobre morte? Diz Mário de Sá Carneiro: quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas. Dos poetas mais tristes que nós tivemos na nossa cultura, eles celebram a morte estando vivos. E eu hoje vou celebrar a morte convosco, estando vivo. O desafio foi muito difícil de assumir. Tenho andado a reescrever, escrevo para a frente, escrevo para trás, se a abordagem pode ser leviana, se não pode. Ainda por cima, esta tarde, estarei em Belas a falar sobre o mesmo tema, numa outra perspectiva. Portanto, vou anotando do que é que serve para aqui, o que não serve para lá, o que serve para mim, o que não serve. Eu sentei-me à vossa frente para explicar que eu tive uma experiência de morte. Não tive desmaiado. Normalmente, quando as pessoas estão desmaiadas, não precisam de desfibrilhadores. Sabem o que é um desfibrilhador? É um equipamento que dá uns choques tremendos e o indivíduo leva uma voltagem importante para que o coração volte a funcionar. A história é simples. Tive um acidente cardíaco, chamaram uma ambulância, entrei num hospital e eu apaguei-me. Tão simples quanto isso. Não tinha previsto, não me dava nada jeito naquela altura que me tivesse acontecido aquilo. Deixei um bocadinho a família toda em pânico e, portanto, a morte chegou
sem avisar e sem eu programar. Eu devia ter agendado que aquele dia, naquele momento, era o ideal para eu morrer. E vocês podem dizer assim: tiveste medo? Não, eu não tive consciência. Quem teve medo? Todos os que estavam à minha volta. Portanto, a morte criou medo não na pessoa que morreu, mas nas pessoas que estavam à minha volta. E a morte tem esse condão de meter medo de falarmos dela. Calculo que algum de vós, supersticioso, neste precisamente está com vontade de bater em madeira para que o tema morte não vos toque a vós. Calculo que alguns de vós, porque o tema de morte vos toca incomodamente, estejam a dizer: cruzes, credo, canhoto. A morte é tão natural como a vida. E o facto de eu estar a falar da morte quer dizer que estou vivo. Portanto, o tema morte é um tema de vida. Curiosamente, vocês dizem assim: ele teve uma experiência de morte e já julga que é uma autoridade para falar sobre morte. Eu posso vos dizer que já esgotei as 7 vidas de gato que tenho. Eu não vou-vos relatar os 7 episódios que já tive associados à morte, mas vamos deixar isso para outras núpcias. Núpcias têm a ver com casamento, portanto não é propriamente o tema. Então, quando eu levemente abordo a morte, é para vos dizer que um tema simples como a morte, em vez de constranger, pode ser um tema libertador. Em vez de escravizar, pode ser um tema de redenção. Em vez de ser um tema de sofrimento, pode ser um tema de alegria. Portanto, eu já tive que mobilizar, limpar e vestir cadáveres. Eu já vi pessoas morrerem perante mim. E eu não trabalho na saúde. Já trabalhei em geriatria. Portanto, esta minha insensibilidade face à morte não é porque eu fiquei imunizado à morte ao constatá-la. Eu passei a sentir a morte da forma que sinto ser vivo. É que cada dia, cada momento e cada palavra que eu possa falar celebram morte e vida. A única coisa que eu me lembro são de 3 flashadas. Foram os momentos, segundo cronologicamente, que me puseram os choques de desfibrilhador. Não vi uma luz branca, não vi uma voz do além, não vi 70 virgens, não vi nada. Eu só me desliguei durante um dia completo. Eu gostava que vocês pudessem abrir a vossa palavra, a nossa palavra e a palavra de Deus em 1 de Reis. 1 de Reis 17. É agora que vou fazer a leitura do texto bíblico. Agora já podes projetar. Então, 1 de Reis capítulo 17. Vocês sabem esse relato? Têm uma ideia do que é que se passa em 1 de Reis 17? Há um personagem chamado Elias. Faz sentido, não é? Algum Elias na sala? Não há nenhum Elias na sala. Portanto, vamos falar de alguém que não está presente. Certo? Então eu queria que vocês abrissem em 1 de Reis 17, versículo 17. E diz... Já estamos todos lá? Senão está a ser projetado. Versículo 17 diz: depois destas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E o clamando ao Senhor, disse: ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda,
Trouxeste o mal matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, faz que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, e o entregou à sua mãe, e disse Elias: vês, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O menino desta história sou eu, João Daniel Simões Lino. O Elias não se deitou sobre mim 3 vezes, mas foi preciso 3 vezes para que eu despertasse da morte. O que eu gostava de vos refletir convosco é o contexto onde esta história surge. Havia muita fome na terra de Israel naquela altura. E Elias foi viver para a casa de uma viúva que tinha um órfão, e eles estavam a preparar os últimos ingredientes, os últimos recursos da casa para comerem e se prepararem para a morte. Curioso, não é? Eles iam fazer o último repasto. Se vocês estivessem presos com sentença de morte, sabem que no corredor da morte os prisioneiros têm direito a pedir um último repasto. Eles estavam com essa mesma sensação. Estavam, bom, vou comer e depois apago-me. Numa das minhas experiências tive essa situação. Alguém que tinha decidido fazer a eutanásia, fui ter com ele no dia anterior e perguntei-lhe: o que é que tu queres comer hoje, porque amanhã já cá não estás. A viúva estava pronta para morrer, estava pronta para entregar também o seu filho. Portanto, disse a Elias que iriam comer e morrer. Eclesiastes diz, não é? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, não é? Portanto, é muito numa lógica de preparação, de mentalização. Já está tudo triste. Neste preciso momento, se eu entregasse a lenços a vós, vocês dizem assim: mas porquê é que este homem está a falar sobre morte? O que acontece é que eles estavam à espera que morressem, mas Elias, com a intervenção divina, multiplicou os alimentos e eles não morreram quando estava previsto que eles morressem. E eles tiveram alimentos e passaram a calamidade da fome. E, normalmente, o que acontece é que com a morte, quando nós nos despedimos de alguém, não estamos à espera que a pessoa regresse outra vez e diz assim: não, agora tenho que mentalizar, ele está vivo outra vez. Tem que haver uma readaptação, uma preparação, uma capacitação para isso. E eles pensavam que tinham ultrapassado a calamidade da fome. Vocês já ouviram relatos de pessoas que sobreviveram a acidentes de avião? Nunca ouviram? Mas eles sentem-se imortais. Sentem-se imortais porque sobreviveram a um risco de vida grande. Se vocês falarem com alguém que passou por uma situação oncológica de fim de vida e superou essa etapa, vocês vão ver que em alguns momentos, em flashes de tempo, as pessoas se sentem como imortais. Eu, quando saí do hospital, quase que saltava e dizia assim: agora já ninguém me manda abaixo. E elas pensavam isso. O que acontece é que, no versículo 17, um dos personagens desta história adoeceu. É verdade o que eu estou a dizer? Está tudo muito em silêncio. Será a morbidez do tema? Será que vocês estão em reverência ao facto de nós estarmos a falar da morte? Será que nós estamos num velório sobre o texto bíblico? Será que vocês interagem com a morte com essa tristeza, com essa melancolia, com essa serenidade de olharem para a morte e não pensarem que ela não é mais que um elemento da vida? O que acontece é que a criança adoeceu. Adoeceu de uma forma tão rápida que morreu.
E eu gostava que vocês pegassem no texto bíblico e vocês vissem o que é que diz o texto bíblico. Diz que nele não ficou fôlego. Se vocês abrirem Gênesis, vocês vão ver que na criação do homem, depois dele juntar o pó da terra, Deus colocou fôlego no homem, nas narinas do homem, e portanto fôlego é um símbolo na Bíblia para dizer quando há, é vida. Quando não há, é morte. E portanto ele estava mesmo morto. Ele não estava em coma, não estava desmaiado. Ele não estava como apagado. Ele estava literalmente morto. E o versículo 18 diz que ela, o que é que ela fez? Ela questionou o profeta. Ela não estava preparada para perder um filho. Eu não sei se vocês sabem, mas o grande pavor de um pai ou de uma mãe é perder um filho. Cronologicamente, nós não estamos preparados para que aqueles que nos continuam partam antes de nós próprios. E, portanto, a revolta dela era imensa e ela projetou a culpa em Elias. Porquê? Pensou na morte como um castigo. Pensou na morte como uma punição. Que a presença do homem só tinha trazido não bênção, mas tinha trazido morte, perda e tristeza. É curioso que uma das estudiosas sobre a morte, sobre o luto, eu tenho que ver aqui os meus apontamentos porque a memória já vai faltando, ou seja, as minhas células estão a morrer todas diariamente e, portanto, eu estou cada vez mais decrépito. Mas há uma estudiosa sobre os estados de luto e ela diz que há 5 fases de luto que acontecem, que começam pela negação, não é? Começam pela revolta. Eu vou pedir aos psicólogos desta sala que possam continuar. Pela negociação, pela depressão e pela aceitação. Vocês sabem quem investigou isto, não é? Portanto, eu não vou vos dizer o nome da pessoa. Tinha que ver nos apontamentos e os olhos também já não conseguem ver o nome. Não sei se a viúva tinha mesmo estes estados de luto, mas havia de facto uma revolta por ter perdido o filho quando já não era pensado e porque cronologicamente ela devia ter partido primeiro que o filho. Quando ela lidou com a morte, ela projetou a culpa da morte para o profeta. E quando o profeta pegou no rapaz e o levou ao quarto dele e o levou isoladamente, ele de alguma forma responsabilizou Deus daquela situação. E ele deitou-se sobre o rapaz e clamou a Deus e pediu a intervenção de Deus. Porque Deus, para o Elias e para o João Daniel Simões Lino, é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. E das 3 vezes, com a lógica do clamar, a criança ressuscitou. Mais uma vez, não cumpriu as expectativas biológicas e naturais da questão. Normalmente, quem morre, não ressuscita. Elias tinha cortado esta causa e efeito para, com o poder de Deus, ressuscitar a criança. Tudo isto vos parece quase muito sereno, muito tranquilo. É muito difícil explicar a morte em 20 minutos. É muito difícil explicar o que é que sente alguém que perde em 20 minutos. No primeiro aniversário da minha neta, esteve connosco a madrinha de todos os nossos filhos, que já se encontra no regaço de Cristo. E ela veio ter comigo, era um dia de festa, um dia de celebração. E ela disse: Joca, eu preciso falar contigo sobre um tema. E eu disse: então qual é, Johnny? E ela disse: preciso de falar sobre morte. Os meus amigos não querem nunca falar sobre morte.
eu estava a celebrar o aniversário da minha neta e ela pediu-me 1 hora de atenção para falar sobre a morte. Ela estava pronta para partir. Eu é que não estava pronto para aquela hora. O que nós queremos dizer é que nós não estamos prontos para vir à igreja num dia 29 de agosto, pós-férias, e haver alguém a falar sobre a morte. Nós nunca estamos prontos para o tema morte. E a lógica esperança é uma lógica importante. Nós, quando somos cristãos convictos, nós temos esperança. Portanto, o tema morte não nos faz moça. E é assim? Vocês estão de acordo? Vocês, como são cristãos, não sofrem com a morte. Correto? Têm uma certeza, têm uma convicção. A perda de alguém não vos faz moça. Há uma expressão em português que diz trigo limpo, farinha amparo. Ou seja, é a vida. Não é assim. A pessoa que fez a possibilidade de proclamar o Evangelho dentro da família foi a minha avó, Cremilda de Jesus Veiga Simões. E ela falava, quando é que eu posso me encontrar com Deus? Essa era a conversa sempre que ela tinha. Mas sempre que ela tinha um problema de saúde, ela ficava um bocado incomodada. E eu olhava para ela, avó, mas estás incomodada porquê? Não estás a pedir para te encontrares com Deus? Agora que parece que se aproxima, tu já não estás em paz. De facto, nós temos uma dificuldade grande de lidar com a morte. Eclesiastes 9:5 diz, pois aos vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Um morto não sabe que está morto. Vocês sabiam isso? Um morto não se lembra do que passou para estar morto. Mas um que está vivo lembra-se de tudo e das equações todas que vão acontecer a partir do momento em que há a experiência da morte. Eu não me lembro de nada a não ser 3 flashadas. Não me lembro de mais nada. Portanto, a morte é como um sono sem sonhos. O que acontece aqui é que há quem defina a morte como um sono e o texto bíblico compara a morte ao sono 54 vezes. Se quiserem confirmar, depois leiam a Bíblia de fio a pavio e vão ver que não são 53 nem 55, são 54 vezes. Mas será que é só o texto bíblico de nós, de uma cultura judaico-cristã? Não, o Alexandre O'Neill, que foi um poeta surrealista português, ateu, fez um epitáfio que surpreendeu as pessoas. Ele disse, eu quero para meu epitáfio, aqui jaz Alexandre O'Neill, dormiu muito pouco, bem merecia isto. De facto, o sono e a morte estão muito ligados. E quando nós morremos, nós adormecemos. Às vezes com mais dores, às vezes com menos dores, mas tem muito a ver com o sono. Nós temos situações de revolta, mas eu gostaria de vocês equacionarem uma outra realidade. 1 Tessalonicenses 4:13 diz mesmo, não queremos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Um dos exercícios que fiz com a minha família, que o único que sobreviveu a isto foi o Gui, foi como é que vocês imaginam o meu funeral ou a minha morte? A Débora não quis falar no tema, o João saiu de fininho e o Gui disse, eu tenho uma imagem para o teu enterro e para o teu funeral. E eu disse, filho, lança. Foi o único que aceitou o desafio. E o Gui está presente e, portanto, ele não se deve recordar, mas se ele ficar muito humilhado com esta minha explicação, vai-vos dizer no final do culto. Ele diz assim, olha, imagine-te tu seres colocado num fétro, não é? Num caixão, com o cachecol do Sporting. Imagino que na celebração os
fazer, que vai ser um elemento de festa, porque tu sempre fostes de muita festa, de muita celebração, portanto as pessoas vão estar em gargalhada e em riso na cerimónia. Por vias das dúvidas, já falei com alguém que normalmente chora nos funerais para vir falar no meu, para pelo menos haver alguém de contracorrente. Mas o Gui continua a dizer assim: depois saímos, depois de te enterrarmos ou cremarmos, ele não era pequeno, ainda não sabia bem qual era a decisão. Diz assim: vamos comer um peixe grelhado e vais ser enterrado no Algarve, que é a terra onde tu nascestes. E nós vamos comer o peixe grelhado em homenagem ao facto de tu teres gostado desse prato. Foi talvez dos relatos mais gratificantes sobre a minha morte, estando eu ausente dessa minha morte. Vocês estão preparados para lidar com a morte que se avizinha? Vocês estão preparados para que eu vos diga: eu estou em fim de vida? Foi por isso que eu me sentei. Eu não podia estar de pé a dizer que estou em fim de vida. E vocês dizem: não pareces. Cada dia que nós temos, porque nós não controlamos nem o nosso acordar, nem o nosso deitar, nós estamos em fim de vida. Rodolfo, não estejas inquieto, eu estou quase a terminar. O que acontece aqui em termos da morte é que há alguém que tem a chave da morte. Alguém que venceu a morte. Não fui eu, porque eu vou morrer na mesma. Certo? O filho da viúva morreu na mesma. O Lázaro que foi ressuscitado morreu na mesma. Porque a morte é simplesmente uma passagem num processo de vida que começou no preciso momento em que o espermatozoide do vosso pai fecundou o óvulo da vossa mãe e saíram, cada um daqui estão. Vocês podem dizer com autoridade que não são velhos, vocês são embriões para a eternidade. A vida não se extingue no momento em que a morte acontece. Diz Apocalipse 1,18: Jesus tem as chaves da morte. João 11, 25 e 26 diz: Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu estive no vale da sombra da morte. O que é que diz o texto de Salmo 23? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O tu tem um T grande e está a mencionar o pastor. O pastor dos pastores, não é o Rodolfo. Não olhem para ele, porque ele não vai para o vale da morte convosco. Quando eu perguntava, quando eu tive que explicar pela primeira vez ao Gui o que era a morte, ele disse assim: quando tu morres eu quero ir contigo. Não dá para ir de mão dada na morte. Vai acontecer, o único que vai acompanhar nesse processo do vale da sombra da morte é ele. É essa a nossa convicção, é essa a nossa certeza. O que acontece é que se ele tem a chave da vida, eu vou terminar com Hebreus 2, 14, 15. Visto como os filhos são participantes comum de carne e sangue, também Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Qual é a minha diferença entre mim e o Ricardo Araújo Pereira? O Ricardo Araújo Pereira, contrariamente ao que vocês acreditam que seja, de um humorista, ele é um teólogo. Ele é o teólogo da coisa nenhuma. Ele diz que nós viemos da coisa nenhuma e quando morremos regressamos à coisa nenhuma. Eu sou teólogo no sentido de que a minha esperança e a minha convicção, a minha serenidade sobre o tema da morte é que o Jesus em quem eu creio, que deu a sua vida, que verteu o seu sangue, que experimentou a carne que eu experimentei aqui,
deu a sua vida por mim, para que eu não morresse, no sentido de ir para o pó, extinguir-me o fogo, mas que eu tivesse a vida eterna. A morte não é mais do que a vida, porque o Senhor da vida dominou a morte. Para terminar, dir-vos-ei, a morte é um tema lindo de morrer. Deus vos abençoe.